Esse vídeo aqui eu pensei em fazer, né? Ele que decidimos fazer ou não. E aí eu vi um post hoje eu tava lendo umas coisas, né? Sobre esse vídeo, sobre o que seria o tema. E aí eu vi um post, na verdade, né? No Instagram do Breno Altman. Falando do aniversário da morte de Lenin, que é hoje, né? 22 de janeiro. Não sei quantos anos da morte de Lenin, 24, 25, 101 anos, certo? Imagino que não errei aqui nas minhas contas. E aí eu pensei, bom, então vamos fazer esse vídeo aqui, já que eu tô com a ideia, porque na verdade o que eu queria fazer era discutir uma coisa que eu achei importante, que eu vi no vídeo do Pedro Ivo, né? Pode parecer que eu vou dar um react ao Gustavo Machado, mas não, é um react do react de novo, que não é bem react. Eu vou usar só algumas coisas para o tema inicial ali, e aí eu vou prolongar um pouquinho. Então, é o seguinte, isso daqui é o debate mais recente aí, né, do Gustavo Machado, com mais um direitista. Eu não ia assistir o debate, e aí eu vi a live do Pedro, entrei na live, e assim, né, aí é pertinente porque o Pedro sempre não desvia, mas ele sempre acaba acrescentando, mesmo que ele mesmo fale, eu não tenho que acrescentar o que o Gustavo fala, mas ele acaba acrescentando porque ele discute outros assuntos, né, acaba desviando ligeiramente assuntos relacionados ao principal, né. E aí tem um trecho que eu achei importante, porque é uma coisa que eu vi muito, né, entre os marxistas, e provavelmente ouvi dos meus professores, né, dos poucos assim, que abordaram esse trecho do marxismo, pelo menos, né. Talvez foi o de economia lá da Unesp, né, o Everaldo, não tenho certeza. Não tem tanto marxismo assim, né, no curso de geografia. Você tem um marxismo desdobrado, principalmente na área de humanas da geografia. Então, em geografia urbana, você vai estudar em Lefebvre, tem influência do marxismo, é uma discussão, né, do urbano com viés marxista. Vai estudar geografia agrária, no meu caso, por exemplo, tem o estudo do Capital, a gente leu o Capital, parte dele no curso de geografia agrária, né, na disciplina, com o Ariovaldo. E então eu não lembro em qual dessas disciplinas exatamente eu vi esse trecho que vai ser discutido, mas é a questão da divisão socialismo e comunismo, né? Então eu vou dar o play, a gente vai ouvir o que o Pedro tem a falar. Eu achei interessante porque eu não sou um marxista profundo que leu muito, né? Principalmente das obras de Marx e de revolucionários. Eu até me considero marxista porque praticamente tudo que eu li de Marx, Lenin, Trotsky, Engels, acho que pouquíssimo que eu li, né? Acho que alguma coisa do manifesto, eu não me lembro. Tudo que eu li eu concordei, então dá para me chamar de marxista, mas não estudioso, né? E claro, um pouco da base teórica vem da faculdade. E aí também adicionei uma outra leitura, tipo a Revolução Russa, que eu já disse aqui, né, do Trotsky, os 3 volumes, e acho que mais alguma coisa, tipo, comprei o Manifesto Comunista, acho que tá guardado, tinha uma capa muito bonita, e eu comprei para ficar guardado, e é bem curtinho, né, e tem o Capital em PDF, que eu achei na versão em inglês, mas aí precisa de coragem para ler em inglês, né. Já era muito técnico em português, em inglês vai ser um pouco puxado. Dito isso, vamos dar um play aqui e aí vamos discutir o que o Pedro vai falar. Ele vai discutir em cima da fala do bilionário. Não sei se esse cara bilionário não era pra estar aí, né? Mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Não sei, vamos começar por aí só. Vamos deixar ele continuar falando. Incrível. Nunca foi implantado mesmo. Nunca houve a abolição do Estado e a, digamos assim,
e a estatização total dos meios de produção, e sempre você teve o socialismo que não chegou no comunismo. Esse papo é papo furado de Lenin. Todo mundo compra essa porra desse papo furado de Lenin. Que tá. Pode parecer injusto, né? No aniversário da morte do Lenin, vou pegar um ponto que justamente é o ponto que o Pedro discorda do Lenin, não gosta. É injusto porque o Lenin, como o Pedro mesmo falou no canal dele em outros vídeos, é justamente o cara que levou ele para o marxismo, né? Ele não era marxista, quando ele leu Lenin e depois leu Engels, aí ele virou marxista, né? Então é meio injusto, eu vou pegar justo esse trecho aqui, mas como eu disse, não é um react, mas eu queria pegar essa ideia aqui para discutir ela, né? Então, o que ele está falando, eu vou colocar uns links de uns artigos que eu estava lendo, é corroborado, tá? Então, praticamente, essa divisão de socialismo e comunismo, os termos exatos, né? Socialismo e comunismo, é o papo furado do Lenin, se não ver, tá? Mas, enfim, é o Lenin que acaba definindo isso, né? Em um livro dele, né? Vai até citar qual é o livro. E o tanto que isso me irrita não tá escrito, né? O texto que gera todo mundo falar esse papo furado se chama Estado e Revolução. Marx nunca dividiu. Marx e Engels nunca dividiram em... Não é bem assim, o pessoal do chat conversa com ele, lembra, né? E aí ele fala, ele continua com a ideia dele, mas não é exatamente assim, né? Porque tem uma divisão, acho que ele vai chegar lá, mas enfim, não é um react, eu não pretendo ir até onde ele vai discutindo isso. Não tem nesses termos, mas existe uma certa divisão na teoria do Marx, né? Dos estágios de comunismo, né? Divide em 2 estágios. Agora é o socialismo, aí depois vem o comunismo, isso não existe. O que se coloca, por que não pode ser dividido assim? Por que não pode ser dividido assim? Por que o texto de Lenin é ruim pra caralho? É porque, na verdade, quando o Lenin tá escrevendo, ele tá querendo fazer uma... Lenin tá querendo fazer uma... Como é que eu posso dizer isso? Ele tá em... Como é que é o nome disso? Ele tá em conflito, né? Ele tá em diálogo, tem um nome pra isso. Ele tá em... Bom, ele tá em erística, certo? Ele tá em erística. Então, o que ele quer fazer? Não dividiu porra nenhuma, né? Não dividiu porra nenhuma, não. Marx dividiu em crítica do programa de Gotha. Você vai me mostrar a divisão lá, escrito assim, ó, socialismo e comunismo. Aí você vai falhar miseravelmente, porque não tá lá. O que acontece é o seguinte, o próprio Lenin, porque o Lenin é inteligente, o Lenin lê, o Lenin estuda, o Lenin explica de onde ele tira as coisas. O próprio Lenin, ele vai tirar a reflexão dele do programa de Gotha. Só que o programa não tá com 2 nomes, certo? Não tem essa coisa de tem 2 nomes. Por que o problema dos 2... Eu já vou falar para vocês qual é o problema dos 2 nomes. Primeiro eu vou explicar por que ele vai falar. Isso, lá aparece como comunismo inferior e superior. Aí faz mais sentido, tá? Mas eu vou explicar para vocês porque os termos são relevantes. Por que esse texto de Lenin é problemático? Primeira coisa, ele está ali em disputa, em erística, e uma acusação que fazem para os marxistas é assim, vocês estão dizendo que vocês vão querer pegar o Estado. E aí eles têm que... E é uma coisa que isso, as palavras têm sentido, e isso aqui é importante, entendeu? Então veja só, o Engels já tinha que responder isso em relação aos anarquistas. Tem um texto que a gente já leu aqui diversas vezes, do Engels, sobre os blanquistas exilados, etc e tal, que ele vai falar, olha só, dizem pra gente que a gente não luta contra a religião, mas na verdade não é isso, e etc e tal, aí a gente luta sim, só que é por outra via, e não sei o que e tal, e ele faz uma discussão contra os blanquistas e contra os anarquistas, que os anarquistas têm o costume de dizer que os marxistas não são... O engraçado é que tudo fica diferente depois que a história muda, né? Mas a questão era, os marxistas tinham que se defender porque os marxistas eram mais pé no chão, esse é o ponto. Entendem? Os marxistas sempre tiveram... Não eram os marxistas... Hoje, a coisa é assim, os brabos são os marxistas porque eles querem o poder de Estado, eles dão tiro pra cima, e os anarquistas querem... Não sei exatamente o que ele está falando, tá? É porque realmente eu não tenho contato nenhum com anarquista hoje, assim, não acompanho, não sei como é que tá.
Mas essa parte que ele fala que os marxistas são mais pé no chão e tem que se defender dos anarquistas, tanto no texto que ele começa a citar aí do Engels, e no caso do Lenin a mesma coisa, só que não só anarquistas, né? Alas à esquerda dos bolcheviques, né? Do Partido Social, né? Antes de rachar até, né? Acho, entre mencheviques e bolcheviques, da social-democracia, já tinha isso, né? Imagino aí, assim, depois de rachar porque teve a Revolução, né? Então, esse texto é pós-Revolução, se eu não me engano, o que ele cita do Lenin. E aí o que ele quer dizer é que o Lenin está na defensiva porque os caras estão falando, mas o que você está fazendo aí, você não está desmontando estados, isso aí é estado, você está no capitalismo, cadê o comunismo e tal. O que é uma postura anarquista, né? Se tinha realmente aí, eu não sei, eu nem li esse texto do Lenin, eu não sei se o Pedro cita, né? Quem que era a crítica aí que o Lenin estava rebatendo, se era de anarquistas ou se eram de próprios marxistas. Mas se eram marxistas, eles estavam equivocados, né? Porque, e aí o que eles citam, né? Crítica do programa de Gotha, né? É o livro de 1875, Karl Marx. Ele tem essa fase descrita, né? E claramente a transição à ditadura do proletariado não é o comunismo, é a transição para o comunismo. Se a ditadura do proletariado está lá no Marx, como é que alguém vai contestar isso, né? E forçar o Lenin a certa defesa? Bom, e aí, ao contrário do Ivo, eu não acho que o Lenin errou, eu acho que ele fez um uso útil, porque assim, socialismo e comunismo não tinha uma definição clara, né? Eu achei que foi muito útil, ficou didático. Em certo ponto aqui, o Ivo fala, isso daqui é didático, tal. Perfeito, cara. Quando você consegue unir algo complexo com a didática, é maravilhoso, né? A didática serve para isso, né? Então esse é o ponto que eu discordo do Ivo. Perfeito para mim, essa separação. Eu não lembro se eu cheguei no ponto exato que ele critica. Sim, ele fala que aí o socialismo dá uma ideia de que você vira uma chave e ainda não dá para virar essa chave, e que aí quando chega no comunismo vira outra chave, e o negócio é mais de transição mesmo, é gradual, né? E aí ele entra na crítica ali também, falando da separação de era medieval e de capitalismo mercantilista, que não existe, que é tudo uma transição, o capitalismo mesmo é depois, mais preciso da fase mercantilista, né? Eu não lembro exatamente das palavras que ele falou, porque eu estava no chat, na turma do TDAH que ele falou ali, porque o debate não me interessa, né? Como eu disse, eu sei o que o Gustavo Machado vai falar, e o que o bilionário fala ali, os direitosos, só dá enjoo, embrulha o estômago, então não vale a pena para mim. Mas pelo menos isso aí foi interessante, e aí eu digo que eu não lembro exatamente essa parte, porque eu não lembro se eu estava lendo o chat também disso, né? Mas porque aí tinha muita gente contribuindo para esse debate aí lá no chat. Então, é isso. Para mim, eu defendo, eu acho que assim, tudo bem, é tudo uma transição, né? Quando você força e fala, isso aqui era medieval, isso daqui não, você está forçando por quê? Por questão didática também. É didático. Para mim, é pressuposto que são generalizações, né? O cara que está lendo isso, está prestando atenção, ele pode até usar essas categorias como recurso mnemônico, mas é transição, né? Talvez fosse bom sempre que um texto desse tipo entra fazer um reforço nisso, que essas categorias são mais genéricas, né? Menos rígidas, né? Mas enfim, ainda acho válido. Então eu estou na defesa do Lenin aí, em separar socialismo e comunismo. E é bom também que
quando eu puder falar sobre o assunto, eu posso citar que foi Lenin e não Marx que colocou esses termos, mas no fundo o Marx criou, né? Ele diz aí, o Lenin vai lá buscar isso, mas ele vai buscar e não é sem fundamento, não é, ele desenvolveu em cima, mas ele não criou essa divisão, né? Eu achei, né, assim, um achismo, né, aqui na sorte aqui, junto com o IA também, né, buscando na internet para ficar mais rápido. Eu achei um paper, né, de um turco que é de uma faculdade estadunidense, se não me engano, né. O nome do texto chama Marx Distinction Between Socialism and Communism. Taner San, Mustafa Kayagoglu. Difícil. Eu vou colocar os links. E aí tem aqui a biografia do autor, né? Ele tem um PhD em Sociologia da Universidade do Norte de Texas, em 2010. Um bacharelado em Sociologia em 2003 da Faculdade Kirikale e outro bacharelado da Academia Turkish National Policy Academy, é um nome estranho, de 1997. A área de pesquisa dele é problemas sociais, teoria sociológica, mudanças sociais, causas de delinquência, uso de drogas, crime e terrorismo. Provável que ele seja formado na área da polícia mesmo, na graduação. Aí tem as referências, tem a bibliografia, eu vou deixar tudo certinho. E aí o que é interessante, o que ele fala aqui, ele assim, eu não gostei muito, tá? Então, você está colocando alguma coisa que você não gostou. Eu não gostei muito, porque assim, é o puro academicismo, né? Um negócio que você pode falar em uma página, você transforma em um negócio de 7 páginas, né? E aí fica repetitivo, fica repetindo. O que às vezes parece o Pedro Ivo, assim, também nos vídeos, que ele coloca um conceito, ele repete, e aí me lembra minhas aulas do Colégio Meta, que meu professor de matemática repetia. Eu já tinha entendido a primeira vez, e não é querendo falar que eu sou gênio de matemática, porque eu fui jubilado lá da Walter Benjamin justamente por causa de matemática. E estranhamente nessa escola eu entendia e todo mundo ao meu redor não entendia. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela escola. Talvez uma coisa do meu inconsciente entre aqui, psicanálise, dane-se, porque desbloqueou alguma coisa, não sei, é muito estranho. Até hoje eu não consigo explicar essa diferença de pior aluno para melhor aluno em uma troca de... Tudo bem, tem nível de escola, nível dos alunos, mas mesmo assim é muito brutal a diferença, então nem tem. Então esse texto é a mesma coisa, repete a mesma coisa, e aí o que interessa aqui é a ditadura do proletariado, né, que ele entra. Então ele coloca aqui, socialismo, comunismo e tal, ele vai falando, e aí ele fala, bom, no fundo quem falou isso foi o Lenin, né, quem distinguiu isso daqui. Mas já estava lá em Marx, e aí ele coloca, né, na crítica ao programa de Gotha, aí coloca lá, entre a sociedade capitalista e a comunista existe um período de transformação revolucionária de um no outro, correspondendo a isto também um período de transição política no qual o Estado pode ser nada, mas pode ser nada exceto a ditadura do proletariado revolucionário. Eu vou deixar aqui, então vai dar para ver mais coisas. Então é meio claro que o Marx descreve isso, dessa transição, e ele coloca o comunismo em 2 etapas,
E a etapa alta, a etapa mais evoluída do capitalismo seria o comunismo como a gente conhece, onde não há o Estado, mas a etapa do comunismo de transição. E aí eu achei genial do Lenin pegar um termo que estava confuso e colocar aqui. Ele praticamente só fez isso. Eu não li o texto, ele deve ter desenvolvido e tal, mas achei perfeito do Lenin. E aí eu vou continuar seguindo essa abordagem, socialismo e comunismo, né? E aí, o segundo ponto que eu queria entrar do Lenin é que assim, é difícil ter crítico do Lenin, pós-morte do Lenin, na Rússia, na União Soviética. É difícil, não tem. Você poderia até pensar, mas você teve praticamente duas correntes pós-morte do Lenin, trotskistas e stalinistas, Trotsky e Stalin. Nenhum deles resolveu bater no Lenin e para ficar oposto, não. Justamente os dois buscaram trazer Lenin para o time, traz o morto para o time. Tá? Quem foi mais verdadeiro nisso? Não sei. Eu tenho uma tendência para o Trotsky, primeiro por não concordar com as políticas de Stalin, segundo por ter lido livros do Trotsky, né? Então eu tenho uma tendência para o Trotsky. Não vou definir como a verdade absoluta, porque isso aqui é bem complicado. E aí assim, o Trotsky ele deixa bem claro, mas bem claro nos livros dele, que ele tretava a beça com Lenin. Ele tretava a beça, tinha várias divergências. Como eu disse no outro vídeo, o que não tinha divergência era o internacionalismo, tá? Que acho que foi no vídeo que eu dei um react a Humberto Matos, que ele fala que o Gustavo Machado e os Trotsky são anti-leninistas. Não são de jeito nenhum. O Trotsky faz um esforço imenso para trazer o Lenin para o time dele, o Lenin morto no time dele, assim como o Stalin e toda a burocracia soviética faz esse esforço para trazer o Lenin para o time deles. Então o Lenin é tipo o campeão incontestável ali da Revolução Soviética, da União Soviética. Só que se você for ler todo esse processo revolucionário, desde a Revolução de 1905, um pouco antes, até a Revolução 17, até depois, treta para tudo quanto é lado. É mais ou menos aí, eu vou estabelecer um paralelo aí, ó. A gente não tem Lenin, Trotsky e Stalin lá na União Soviética, as principais lideranças. O Trotsky, ele desmancha o Stalin ali, é um ponto de que parece que ele não era nenhuma liderança significativa. Eu vou colocar mais um texto que vai nessa linha também, é do professor Oswaldo Codiola. Ele dava aula lá no prédio da Geografia USP e História da USP, que os dois cursos ficavam no mesmo prédio, né? Era a minha turma, né, da USP, teve aula com ele, mas como eu vim de transferência, fiquei primeiro ano foi no Unesp, de Prudente, eu não tive aula com ele, né? Era de História, de Geografia, alguma coisa assim, e ele é do Departamento de História. Mas eu achei esse texto também, procurando aqui, vou colocar o link do Codiola. É um texto interessante, ele fala das diferenças de Lenin e Trotsky, mas no pré-17, mais entre a Revolução ali de 1905, e aí é treta para tudo quanto é lado. E por boa parte do tempo a Rosa Luxemburgo estava do lado do Trotsky contra o Lenin, né? E aliás, justamente na posição que o Gustavo aborda num react contra o Ian Neves, em que o Lenin acaba revendo essas posições. Era esse? Não, essa daí eu acho que é o Trotsky que revê, ou era o Lenin, agora me pegou. Mas assim, não é muito importante isso, mas no fundo vão todos pro mesmo caminho ali depois, né? Que tinha a ver com a entrada de membros do partido, né? Aí você tem uma convergência ali do Lenin com o Trotsky nas teses de abril, já em 17. Eu li fontes que discordam disso, que são fontes stalinistas. Eu finalmente achei fontes stalinistas para ler, meia boca, assim, não tem nada muito complexo, não tem livros, tal, um monte
de notas, mas eu vou colocar aqui também essa fonte stalinista para a gente ler e ver, né? Então, sobre essa parte do socialismo e comunismo, é isso. Para mim, o Lenin fez o certo. Aí entra nessa parte de que time que o Lenin jogaria aí, né? Eu acho que assim, é um pouquinho besta, né? Porque tinha uma disputa política entre seres humanos, então tem todo envolvimento de seres humanos aí, e das podrices de seres humanos na disputa, mas tem linhas políticas divergentes, e eu tendo a crer que em coisas importantes aí, né, principalmente internacionalismo, o Lenin ia no mesmo caminho que o Trotsky, não do Stalin, né? Podia ter coisas que ele ia com o Stalin, sim. Ele joga elogio e joga crítica para os dois lados. Para o Stalin, como eu disse, era um pega para capar de crítica lá dentro. Como eu estava citando a analogia porca que eu ia fazer, seria como se estourasse a Revolução no Brasil e tivéssemos aí Gustavo Machado, Rui Costa Pimenta e Pedro Ivo. É meio injusto porque o Pedro Ivo gosta do Gustavo Machado vice-versa, mas os dois odeiam o Rui Costa Pimenta e o Rui Costa Pimenta odeia todo mundo do ponto de vista teórico. Então ia ser mais ou menos assim. A revolução ia ser xingamento para todo lado, a não ser que a revolução começasse a andar certo, e aí os três é capaz de acabarem elogiando um ou outro, vendo que está todo mundo caminhando com a revolução, tá? Eu acho que é mais ou menos isso lá, né? Em outras proporções, claro, na União Soviética. Só que é interessante que dessa vez eu tenho algumas fontes, né, stalinistas para avaliar, e eu achei aqui, por exemplo, um negócio chamado Testamento de Lenin, né? E aí tem uma discussão, é um documento que foi revelado depois da morte de Stalin, só assim, uma das fontes falou isso, mas isso daí ele foi levado na discussão de um congresso, né? Acho que é o 13º de um congresso comunista. O Trotsky estava nesse daí, né? E aí é meio assim, essa tese aí de que foi só depois, foi uma bomba, não sei o que, é meio furada, assim. Se o Trotsky leu, o Trotsky ficou vivo, é que não tinha fonte física talvez, mas ele sabia o que era e podia propagar isso daí. É meio estranho, meio besta. Então, eu acho que a gente encontra umas mentiras aí dos dois lados, né? A mentira que eu encontrei dos stalinistas é feia, assim, eles dizem que o Stalin, nesse congresso aí, ele chegou a pedir para sair do partido. Primeiro tem o próximo da morte, né? Ele pede para sair do partido, e aí pedem para ele ficar. Aí o que esse texto ambíguo diz é que no 13º também ele colocou o cargo à disposição, e aí teve uma discussão entre vários grupos ali, e até o grupo do Trotsky votou para ele ficar no cargo. Aí é mentira descarada, não tem isso em lugar nenhum, não faz sentido. Como é que o Trotsky, né, crítico já com o testamento do Lenin, ele ia votar para o Stalin ficar lá de jeito nenhum? Ele só não angariou votos suficientes para tirar o Stalin de lá, né? Deixa eu ver se eu aqui. Bom, eu vou deixar os links. O do Codiola já vai ajudar bastante nessa discussão. Tem um outro aqui, eu vou deixar esse também. Esse é do Codiola. Então você tem várias versões, tem uma outra versão aqui da história do testamento de Lenin. Esse daqui é do Esquerda Diário. Provavelmente aí esse tem um viés mais trotskista, né? Tem alguns probleminhas, ele é bem curtinho, eu vou deixar ele nos links.
só para vocês terem uma ideia, que parece trotskista, mas o último parágrafo, a última linha fala: foi o trotskismo que lutou incessantemente para recuperar Lenin e denunciar os métodos difamatórios, caluniosos e faccionais tão comuns no stalinismo. Né? Aí tem um negócio aqui, ó, nesse mesmo parágrafo: o stalinismo transformou a imagem de Lenin em uma divindade. Após a sua morte, milhares de monumentos foram criados, seu corpo foi embalsamado e foi inventada a lenda oficial de que o leninismo e o trotskismo estavam em caminhos opostos. Então, esse texto provavelmente é trotskista. É ele que fala que o testamento ficou conhecido na União Soviética com a morte de Stalin, no 20º Congresso de 56, e depois publicado na revista Communist, no mesmo ano. Acho que aí foi o que ficou público, tá? Então não chega a ser uma mentira, mas eu imagino que o Trotsky tenha publicado alguma coisa do tipo, no mínimo, que aqui fica o documento oficial. E aí a gente tem que entrar na Krupskaya. Eu vou colocar o outro texto porque lá entra na Krupskaya de vez, né? Porque a Krupskaya, ela insistiu, né, após a morte do Lenin, que o testamento fosse discutido no Congresso, né, de 23, se não me engano. A Krupskaya era a oposição ao Estado. E aí a gente entra num ponto importante, porque é difícil saber por que exatamente. Tem certos indicativos, né, do porquê. Que é assim, é fato que a esposa do Lenin não vou ter acesso agora. É fato que a esposa do Lenin era oposição ao Estado, né? Isso é um indicativo grande, mas também é usado ao contrário. Eu vou colocar, não vou citar ponto a ponto do post stalinista, porque ele é meio escroto, cara. Ele é meio escroto. Ele tenta, né, ser um pouquinho isentão, mas ele é meio escroto. Então eles colocam várias coisas e vão citando motivos, e vão citando trechos, né, dos trechos em que eles brigaram, Lenin com Trotsky, Lenin com Stalin, nesse posto stalinista. E aí, claro, eles pegam muito mais pesado, só ver a quantidade de tretas do Trotsky com Lenin. Eles elencam uma quantidade gigantesca de tretas entre os dois. Coloca que é virulento, que eles se xingam, não sei o que, blá 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 blá. Colocam os elogios ao Stalin, que o Lenin faz. Eles começam pegando justamente o testamento, né, em que o Lenin faz críticas pesadas ao Stalin. Ele sugere até a remoção do Stalin. Então eles começam por aí para dar aquele ar de neutrão e tal. E aí eles começam a bater no Trotsky, aí dão uma batidinha no Stalin, aí eles começam a elencar o que eles acham que é a causa daquele testamento do Stalin, que eles não contestam o testamento, tá? Os stalinistas falam que a fonte é o Lenin mesmo escrito, né, ditado para o secretário, porque ele estava já com saúde debilitada. Mas por que eles aceitam esse documento? Porque lá embaixo eles vão invalidar ele de outro jeito. Então esse post vai embora. Aí os stalinistas, quando chegam lá no finzinho do post, eles vão pegar algumas coisas para bater nesse testamento. Então, primeiro, eles colocam uma coisa que eles deixam como possível para dar uma de neutrão de novo. Eles colocam o seguinte, que a posição, eles falam: não, mas o Lenin estava colocando elogio atrás de elogio no Stalin. Muito provavelmente foi ele que colocou Stalin no poder, ele sugeriu não sei aonde, tal, coisa assim. Mas de um ano para o outro virou, né, por causa do testamento, virou o que está por trás disso. Aí eles começam devagar, começam neutros, assim. O problema da Geórgia, né, do nacionalismo da Geórgia, e tem uma briga com Stalin e tal. E aí falam: o Lenin, ele propôs que Stalin fizesse isso, e agisse assim contra os comunistas lá da Geórgia que estavam reclamando, não sei o que. Foi o Lenin que sugeriu essa política.
E aí, um ano depois, nesse testamento, ele volta atrás. Então, vejam bem, o Neutron, assim, já tá dando as caras do que vai ser. Aí eles começa com o laudo médico, aí fala dos problemas médicos, e aí falam que um dos laudos acaba sugerindo que o que está escrito no testamento, ele já não estava com sanidade mental. Olha o nível. Já começa falando que o Lenin não tinha sanidade mental, e daí que ele mudou de posição, e ficou a favor dos comunistas da Geórgia. Enfim, e aí jogam essa, aí eles vêm de novo com uma postura mais neutrona, assim, fala, nós não vamos seguir essa linha desse laudo médico, mas vamos entrar com outro fator, e aí entra com a Krupskaya. Aí fala que que o Stalin não teve mais acesso ao Lenin depois de data X, praticamente que a esposa assumiu a cabeça do Lenin, dominou o Lenin mentalmente ali doente, e ela praticamente escreveu tudo que o Lenin escreveu e forçou as posições políticas do Lenin. É possível? Tem uma possibilidade ali. Eu acho baixo, acho que, de novo, é outra via de duas mãos, né? Quem tem um relacionamento tem alguma ideia de como funciona o relacionamento, né? É uma via de duas mãos normalmente, a não ser que você tenha alguma coisa muito abusiva, né? Um relacionamento muito abusivo. Se não, normalmente é uma via de duas mãos, com um negócio que, eu solto aqui, você solta ali, eu solto aqui, você solta ali, tem uma briguinha aqui, não, isso aí não dá não, tipo, é meio assim, né? E também uma influência dos dois, né? Por mais que vocês tenham uma divergência de pensamentos, esses pensamentos, eles acabam uma conversão, né, do casal. Claro, ainda sendo indivíduos, ainda tem diferenças, mas no geral, um conversa com o outro e acabam, as ideias, as opiniões acabam indo para um caminho parecido, com alguma divergência, mas para um caminho parecido. Então, essa oposição ao Stalin também pode ter a ver no sentido inverso do que eles estão falando. O Lenin, depois de ver as merdas que o Stalin estava fazendo, falar também, ela, claro, já devia ter alguma opinião, já ir para a linha da esposa e falar, pô, não dá, Stalin, cara, não sei se a coisa vai ficar feia aí pra frente, né? Então, acho que isso eu vou colocar todos esses textos. É importante, na minha opinião, como eu disse, o Lenin tinha uma tendência, criticando, brigando com Trotsky a peça, ele tinha uma tendência mais do macro a ir junto na linha do Trotsky, né? Internacionalismo, né? O Jones Manuel, acho que em outro react do Gustavo Machado ao Jones Manuel, né? Na época eles estavam batendo assim no trotskismo, o Jones Manuel sempre mais devagar e o Ian que estava batendo translocado, estava bem perdido mesmo, provavelmente por influência dos textos que ele havia lido, né? O Ian Neves. E hoje o Humberto estava aí, né? Batendo há pouco tempo aí nos trotskistas. Assim, eu não gosto muito da linha desses três aí porque eles se dizem marxistas-leninistas e eles vão bater no Trotsky, não em pontos em que o Lenin divergia, né? Em que o Lenin tinha treta realmente com o Trotsky, em pontos que vieram depois da morte do Lenin. Aí eu acho que não tem como você seguir essa linha, é melhor falar que... E aí, cara, eu admiro o Ivo por causa disso, admiro o Breno Altman por causa disso. Os caras falam, sou stalinista, né? O Ivo nem parece muito stalinista, talvez ele esteja mais stalinista porque está no P, né? Mas o Breno Altman, sim, é um stalinista. E aí eu prefiro mais uma transparência do que você ficar falando que é leninista e praticamente ser um stalinista, né? É melhor ser um leninista. E se for para criticar o Trotsky, e onde o Lenin criticava mesmo, do que ficar pegando coisas do stalinismo para criticar o Trotsky e falar que é leninista, fica muito estranho. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer, né, sobre o Lenin, essa disputa depois da morte do Lenin, quem que ia levar o amuletinho, a foto do Lenin à frente. E aí entrar um pouco na minha visão aí, é que não ia adiantar muita coisa, né, e aí até o próprio Trotsky, você vê que a linha dele ia falar isso, a revolução ia falhar,
O Pedro fala, e eu estou mais ou menos com o Pedro também, né, meio determinístico aí, de que a Revolução ia falhar por causa dos problemas, né, que falhou ao redor, então a Revolução Europeia estava falhando. Como eu disse, eu me interrompi, o Jones ia falar que o Lenin já estava revendo o internacionalismo, mas eu não achei nenhuma prova física ainda. Se achar, eu faço até outro vídeo, mas de que o Lenin estava rompendo com o internacionalismo, não vi, achei que ele forçou um pouco aí. E aí o Pedro fala, né, a Revolução ia falhar mesmo, porque a Revolução ao redor falhou, né, como eu disse em outro vídeo lá, Alemanha, Bulgária, e mais outra, estava tudo indo pro buraco ao redor das revoluções, só da Rússia estava ali. E aí o Pedro fala, porque ia dar errado mesmo, não tem como. E aí quem era o louco do rolê não era o Stalin, como o Pedro fala, era o Trotsky, que queria levar adiante o negócio e tal. Enfim, acho que ele concorda aí com o socialismo em um país só, para segurar, reconhecendo que não é socialismo. Enfim, ele fala da China, que acha que a China é o melhor capitalismo, né? Enfim, outra discussão. Eu também acho que falharia, mas existe uma chance ali de fomentar as revoluções, e até o final forçando a revolução e tal, e mesmo que fosse para cair, né? Existia uma chance de ficar tentando fomentar ali, mobilizar, enfim, nem o Ivo fala, mobilizar a classe trabalhadora. Existia uma chance de ter um reequilíbrio ao longo do prazo se a União Soviética realmente fosse um fomentador dessa organização dos trabalhadores. Se a União Soviética, a política principal dela fosse mobilizar os trabalhadores do mundo inteiro. E aí, sempre que essa mobilização resultasse em algo revolucionário, ela seria reforçada, né, com a União Soviética. Quem sabe a batalha tivesse outro rumo. Acho que as chances são pequenas, tá, disso. Mesmo que seja determinista tal, não dá para falar com certeza. O determinismo não dá certeza em muitas coisas, tá? Não tem como. Você não sabe todas as variáveis, né? Você não sabe, você não é o demônio de Laplace. Com determinismo ou não interessa. Não é o demônio de Laplace, você não tem como saber. Você tem como ter uma ideia muito forte, né? Uma estatística que fala praticamente é isso, que nem o Pedro vive falando, essa caneca, dane-se a quântica, que quero no prático, essa caneca cair no chão, ela vai quebrar, vai quebrar. Eu digo que a revolução falharia, que nem a caneca, certeza que ia quebrar? Não, a chance é muito boa, tá? Aí, por fim, era isso, eu queria fechar com essa ideia de determinismo aí, até se Lenin ficasse vivo, né? O Trotsky mesmo fala que é uma liderança excepcional, o Stalin nem se fala, né? Ele deu o cara embora, muitas vezes não concordou, só que ele era mais pianinho, né? O Trotsky coloca isso muito bem nos livros dele, das discordâncias e das posições do Stalin. Ele parecia ter mais medo do Lenin, né? Enquanto o Trotsky não batia de frente. Então, mesmo com o Lenin, embora foi uma figura importantíssima, é muito provável que a revolução falhasse a longo prazo. Mas enfim, o conteúdo do vídeo era sobre isso, e até a próxima.